Já estamos ao vivo? Vamos lá? O Estação X está no ar, o MesaCast sobre extensão universitária da Unesp. A parada mais que legal para você entender sobre extensão universitária. Eu sou Tainá Santana e estou aqui com o professor Raul Borges Guimarães, pró-reitor de Extensão Universitária e Cultura da Unesp, falando diretamente do estúdio da TV Unesp. Animado para o bate-papo de hoje, Raul? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com você, para a gente começar a desenvolver essa experiência da Estação X e debater a política de extensão da Unesp. Perfeito. Além da TV Unesp, vocês podem nos acompanhar também pelo seu stream de áudio favorito e pelo YouTube da ProEC. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Hoje vamos falar sobre a importância da extensão universitária, tanto para a universidade quanto para os estudantes e a comunidade externa. Raul, que tal anunciar nossas convidadas de hoje? Vamos lá, nós temos aqui a Camille Costa, a estudante de Arquitetura e Urbanismo da FAAC. Sim. Tudo bem? Tudo sim, gente. Fico muito agradecida pelo convite de hoje. Legal. E o professor Juarez Xavier, o vice-diretor da FAAC, aqui também representando o Fórum de Vice-Diretores, né? Muito obrigado pela sua presença, Juarez. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouco mais sobre extensão, que acho que é a política mais importante na universidade do século passado e nesse século. Então, vamos começar com o Juarez. Você podia contar um pouco como é que foi cruzando assim, nessa sua trajetória acadêmica e a extensão universitária? Teve um momento, eu acho, crucial para esse debate, foi quando eu trabalhava numa instituição particular na Zona Leste de São Paulo. Nós decidimos fazer um mapeamento dos arranjos tecnológicos de mídia radical na Zona Leste de São Paulo, um pedaço da Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo tem quase 4 milhões de pessoas. E ao fazer esse mapeamento, a gente se deu conta de alguns aspectos importantes. Primeiro, com a complexidade do território, a imensidão do território, quando você tem a possibilidade de ter esse contato diretamente com as pessoas que estão naquele local, né? Uma segunda questão importante é a riqueza de conhecimento que as pessoas têm. A complexidade cultural, o multiverso cultural, a pluralidade cultural se mostrou assim, muito rico para nós, um fator assim, de aprendizado. Em alguns momentos a gente mais aprendeu do que pôde propriamente compartilhar conhecimento da universidade. Uma terceira coisa que eu acho importante, nos ajudou a pensar uma política de extensão. A extensão, ela, no sentido da dialogicidade, ela precisa aprender a escutar, em especial a universidade. Ela mais precisa escutar do que propriamente se pronunciar. Então, foi muito importante. E a questão que para mim foi fundamental, que tem me ajudado na política aqui na universidade, é compreender que nós temos uma responsabilidade ética impossível de ser transferida para outras pessoas, né? A responsabilidade que nós temos com a população de uma universidade pública, gratuita, inclusiva, acolhedora. Então, foi talvez a mais rica experiência que eu tive na universidade, foi com a extensão. A impressão que eu tenho é que a extensão já faz parte do seu DNA, né? Eu fui capturado pela extensão. Desde o início, né? Desde o início, porque ela tem uma dimensão que eu acho importante. Eu acho que Paulo Freire matou a charada quando ele escreveu Comunicação e Extensão lá em 69, né? Cabe à extensão universitária estabelecer um contato dinâmico com a sociedade e, a partir desse contato, reinventar o seu espaço de produção, de ensino e pesquisa. A universidade tem um papel fundamental nisso, né? E eu acho hoje que é impossível você pensar a universidade do século XXI sem considerar a importância da extensão. E você, Camille, o que você está achando de tudo isso? Eu acho muito importante, sabe? Principalmente para o meu crescimento pessoal e profissional. Eu estou ainda no primeiro ano, sou novinha ainda, mas só que é uma experiência muito rica já para mim estar num projeto de extensão e ter justamente esse contato, essa comunicação que o professor Juarez acabou citando, né? Tanto para mim, pessoalmente, para aprender a escutar mais as pessoas, ter essa visão mais empática sobre a comunidade, né? Que projeto é esse que você está... Eu estou no projeto Cristiana, né, que a gente trabalha ali com assentamento, o Jardim Primavera. E, cara, é muito importante para mim, eu acho. Está sendo um crescimento total. E essa questão da comunicação é importantíssimo. Enfim, vai enriquecer muito a minha trajetória. Começar, né, principalmente agora no primeiro ano. Como é que você foi envolvida no projeto? Assim, o projeto chegou até você ou você foi até... Ele chegou até mim, na real. Eu estava certo momento no Instagram ali,
E eu vi um post que as meninas, que já estão há mais tempo que eu no projeto, elas estavam recrutando pessoas para participar justamente desse projeto. Aí eu falei, nossa, interessante. Eu vi que o assentamento ficava perto do meu bairro. Cara, eu sou vizinha quase do assentamento. E eu falei, nossa, que legal. Já tinha passado por lá. Eu me interessei. Mandei. Você estava ligada, né? Estava ligada, assim, nas mídias ali, né? Questão da comunicação. Aí eu vi esse post e mandei um currículo. Elas pediram, sabe, um pseudo-currículo ali. Aí eu mandei e a gente fez uma entrevista e bateu super a ideia, assim. Bateu, elas gostaram de mim, eu gostei do projeto, eu me identifiquei muito. E aí eu comecei. Elas me chamaram, me recrutaram a mim e outros 2 colegas meus de sala. E foi assim, conexão total. Você viu, Tainá, o que está acontecendo? Essa nova geração que está chegando já chega antenada, né? Sim, e a Cami, ela teve uma experiência totalmente diferente da minha, né? Porque aconteceu, eu tô no 4º ano de jornalismo e eu sou do ano da pandemia, né? Entrei ali em 2020. Sim. Então, apesar de eu poder ter a oportunidade de participar desses projetos de extensão, era ali no remoto. Então, eu optei por não participar, porque eu queria ter essa experiência presencial, que eu acredito que faz totalmente diferença. Com certeza, né? E aí eu participei de projetos, né, que eu participei da CI, e agora eu tô na Web TV, e eu acho que o mais legal, assim, da universidade é de você ter essa possibilidade de achar um projeto que seja a sua cara. Sim. Que você se identifique com ele, que você fala, nossa, é isso que eu me vejo fazendo, sabe? Eu acho que é isso que dá vontade e dá ânimo pra gente continuar na universidade, sabe? Sim. E eu acho que o Juarez também é uma figura muito importante pra gente se ver nesses projetos, porque ele também traz muito essa questão da diversidade, né? Também dessa coisa mais especializada. E aí eu acho que eu tenho uma pergunta pra ele nesse sentido, como que você também sendo uma pessoa muito estudada em todas essas áreas, como que elas podem se relacionar e como que elas impactam a vida desses estudantes que estão entrando aí e querem participar de projetos de extensão? De várias formas, né? Tem um debate muito aceso na universidade hoje, que é a necessidade que a gente tem de desenvolver novas formas de produção de conhecimento. E a extensão permite isso de uma forma extraordinária, é um grande laboratório existencial, né? Você entra em contato com pessoas que têm novas linguagens, nova percepção estética, novas possibilidades de ação cultural. É mais ou menos como se fala na capoeira, você aprende a ver o mundo de ponta cabeça. E às vezes aquele sujeito tem uma consciência que você nem imaginava. Extraordinária, né? Extraordinária. E tem visto aí, né, Raul, essas áreas novas, né, que tem feito esse desafio. Você pega, por exemplo, as epistemes indígenas, dos remanescentes quilombo, das pessoas moradoras mesmo no território, as mães de santo, pai de santo, capoeira, né? Então, eu acho que tem um papel importante na produção de um novo conhecimento, amplia o espectro da nossa formação teórica, cultural. A universidade está concentrada num universo muito pequeno de pensadores teóricos de alguns países centrais, né? Dessa possibilidade, você começa a entrar em contato com coisas muito diferentes, leituras muito diferentes. Outras formas de saber, né? Sim. E elas estão chegando na universidade, essa geração agora, com essas leituras, né? Leram Bell Hooks, leram Angela Davis, leram Sueli Carneiro. E quando chega na universidade com essa leitura, até ajuda os mestres a ter contato com a leitura. Aprender também, a gente tem que estar aprendendo. Eu acho que é uma troca mútua, fundamental. Né? Assim, E tem um aspecto que eu acho muito importante disso tudo, né? É a primeira geração que era visto no passado como objeto de estudo, agora é sujeito de construção de conhecimento. Então, provoca uma mudança brutal na universidade, brutal. A universidade também precisa aprender a lidar com essas novas situações, porque ela está sendo provocada para além da sua experiência. De 215 anos de ensino superior no Brasil, é a primeira vez que a universidade se coloca diante desse desafio de debruçar sobre sua realidade e pensar coisas novas. Então, está sendo uma experiência muito boa. Mas acho que a Tainá tocou num ponto importante, que eu acho que é essa questão da presencialidade, né? Realmente, a extensão fica muito limitada pela via remota. Quer dizer, eu acho que é a presença no lugar, né? Na interação, isso é uma experiência insubstituível, né? Acho que eu diria ser uma característica fundamental, presencialidade. Se sujar com a lama do saber, né? É necessário isso. É sujar o pé de barro, né? Exato. E essa presencialidade, ela, né, faz com que a gente crie contatos, vínculos com a pessoa, né? E, bom, para minha área, pelo menos, que é a arquitetura, é muito importante a gente estar presente, né? A gente vê
comunicar mesmo, né? Você vê a postura da pessoa, todas as linguagens dela. É importantíssimo. Eu sou de uma época que o pessoal da arquitetura estava preocupado em desenhar casas. Eu acho que agora vocês estão indo para a rua vendo a necessidade da questão do urbanismo, Exatamente. da qualidade de vida das pessoas. Né? Sim, total. Tem até uma matéria com a professora Adalberto, não sei se vocês conhecem, que a gente tem justamente essa questão da gente sair na cidade, andar e ver o espaço urbano, sabe? A evolução dele, todos os cenários, sabe, que estão ali em volta. Um conjunto real. Raul, o que é extensão, assim, para você? Na verdade, a mesa já está mostrando uma série de características do que a gente chama de extensão. Né? A extensão vamos dizer, o nome que a gente dá, basicamente na América Latina, os países que falam a língua portuguesa e espanhol, para essa nossa relação com a sociedade. Né? Em outras línguas nem existe essa palavra. Né? Se pegar o mundo anglófilo, não existe essa palavra. Então eu diria que a extensão tem uma história carregada de características e, sem dúvida, o professor Paulo Freire é uma referência fundamental. E como falou o professor Juarez, a questão é da dialogicidade, né? Mas a gente começa a discutir, essa troca de saberes, mas nós estamos falando de um território marcado pela colonização, você tem a exploração, né? Você tem aí as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas. Quer dizer, é completamente diferente do que seria uma universidade, sei lá, na Suécia, em outros países nórdicos, né? Juarez, você também pensa nisso? Como que é para você? O que é? Eu acho que a métrica já foi dada em 1918, quando houve a revolta de Córdoba, né? Quando os estudantes decidiram romper com o ensino colonial. Né? Isso eu acho importante. E eu tendo a crer que hoje a extensão ela é fundamental para provocar o ensino e a pesquisa. Porque a extensão faz com que você, na sala de aula, renove as relações que você tem no processo de ensino. Não dá mais para você ter aquelas aulas bancárias, como denunciava o Paulo Freire. É necessário que você tenha uma coisa ativa. Né? Quem está na comunidade, conhece o funk, conhece o rap, conhece as atividades culturais, não vem para a sala de aula para fazer decoreba. Né? E isso estimula uma nova perspectiva de pesquisa. Né? Você abre coisas novas para poder pesquisar. Eu imagino você, na sua experiência, já abre um leque extraordinário de pesquisa. Né? Nossa, com pegada interseccional, política, social, cultural. Sim, é um leque gigantesco, assim. E fugir, né, desse padrão da sala de aula, onde tem a figura do professor e você ali na decoreba, como você falou, é muito importante, assim, eu acho, pelo menos, até no aprendizado, né, um aprendizado diferente, né, é uma nova geração, a gente tem que mudar. Esse conhecimento, ele está em aberto. Sim. Quer dizer, a gente sabe como começa um projeto de extensão, mas como acaba, a gente não sabe. vai assim. depender dessas interações todas. Né? Sim, até no Cristiana, às vezes a gente não sabe se vai ter uma prorrogação do projeto. Eu fiquei muito feliz de saber que algo que começou em 2018, né, se prorrogou até agora, 2023, e pode, né, através de outros, ou até mesmo do Cristiana, continuar ali ativo naquela comunidade, né, que está com a Unesp há muito tempo, desde quando eles eram Canaã até agora. Uma questão vai puxando a outra. Né? Exato. Então, é um trabalho sem fim. Sim, isso é incrível, assim, estar ali presente por todo esse tempo, né. E com certeza vai impactar, né, na forma de organização do curso, né, do projeto político-pedagógico do curso, Com da certeza. presença dos laboratórios, dos professores. Vai mudar bastante, né, Nossa, penso eu. Né? Sim. É muito importante isso mesmo que vocês citaram, tanto desse pilar mesmo que o projeto de extensão ele constrói, né, entre a pesquisa e essa prática. E também muito importante, outro ponto que foi citado, é essa questão também de buscar referências, né? Nós, assim como a Cami que está chegando agora, eu também, nós estamos trazendo novas referências para esses projetos, né? Então a gente está mudando, está em constante mudança ali, nossas ideias, nossas visões, nossas opiniões também do que a gente pode fazer, porque muitos professores que estão ali, eles têm essa bagagem, mas a gente está chegando agora, a gente tem uma visão totalmente diferente, Mas né? por isso que a gente está querendo, né, Tainá, com a Estação X, a gente quer conversar com as juventudes. Sim. Quer dizer, e que tem muita galera aí fora da universidade, mas que a gente quer que eles venham. Venham dialogar com a gente, ocupar esse espaço que é das juventudes, né? Sim, por isso que a gente trouxe a Cami, por exemplo, para mostrar também que é possível, né, essa possibilidade
E acho que minha pergunta agora para você vai nesse sentido também. Quais as possibilidades que você vê dentro desse projeto que você está participando e como que elas atuam assim na prática? Bom, as possibilidades ali que eu vejo vai muito do crescimento profissional para mim, né? E, tipo, não sei se a pergunta é direcionada, assim, para o meu ponto de vista de como que pode agregar para mim, talvez, ou para a comunidade. Sua experiência também, sua comunidade, assim. Sim, cara, vai agregar muito para mim na área profissional e também crescimento pessoal. Eu já vejo que eu cresci muito, principalmente nessa questão de que o projeto, ele traz para mim uma antecedência, talvez, eu vi. Coisas que eu vou aprender num 4º ano de faculdade, eu já tô vendo agora, sabe? Com a ajuda ali das meninas que são mais velhas que eu no projeto. Já tô aprendendo a me comunicar melhor com as pessoas da comunidade, porque, querendo ou não, são como clientes, talvez, sabe? Então, eu já tô aprendendo a ter essa postura. E eu acho que para a comunidade também é muito importante, porque eles conhecem, a gente traz conhecimento para eles trazem para a gente também, e a gente ajuda ali a aquilo evoluir, sabe? A gente consegue trazer, né, como eu posso falar, um protagonismo para eles, tirar eles dali. A gente, como instituição, a gente consegue ajudar eles a sair daquela posição, né, precária que eles estão com o nosso protagonismo. Assim. O empoderamento. O empoderamento, Sim, exato. É uma troca mútua, né? E agora eu quero saber, Raul, como que funciona esse processo assim, histórico e de curricularização? Então, eu estava vendo aí essa história da Camila e pensando, você que está no 1º ano, quer dizer, você já começou num currículo, né, que necessariamente a extensão faz parte da formação. Então é uma nova geração que começa com a Camila, eu acho que isso é o que a gente chama de curricularização da extensão. Então, assim, como é que a extensão ela é importante na formação profissional, né? Eu vejo como uma forma de abrir portas também, né? Sim. Por exemplo, eu entrei na Web ano passado e eles me deram assim várias oportunidades também de apresentação, né? E agora de estar aqui também no Estação X. Então também é uma forma da gente também se ver nesses espaços, né? Tipo, como que a extensão ela pode também nos trazer para uma visão que antes a gente não tinha de entrar na universidade, entende? E da gente também buscar o que a gente quer e descobrir também o que a gente gosta ao longo do curso, né? Porque tem muita coisa que quando eu entrei na universidade, eu adorava. Eu achava, eu sirvo para isso. E agora eu tô vendo que eu totalmente não é aquilo, entendeu? Então a gente realmente vê na prática ali qual área a gente pode seguir, né? E existem diversas áreas também, Sim, né? É um leque muito grande. Muito extenso. Sim, eu entrei na faculdade com o pensamento que o leque não seria tão grande, mas tem diversas oportunidades de eu trabalhar com diversas coisas, por exemplo. Eu não sabia que eu poderia trabalhar com cenografia, eu não sabia. E hoje eu sei, sabe, com a comunidade, que é algo tão importante, tem muitos poucos arquitetos, principalmente aqui em Bauru, que trabalham, acho que não tem quase nenhum que trabalha com as comunidades, sabe? E é muito importante porque isso. predomina muito a visão do mercado neoliberal, essa coisa. Exatamente. Né? E, na verdade, com a relação com a comunidade, você tem um papel social do arquiteto, né? Imagino que é por aí que você está tomando uma consciência, né? Sim, é importantíssimo. Consciência profissional, né? Sim, é importantíssimo que essa consciência seja passada para os demais alunos, né? Que vão vir, para os que já estão lá também, né? Para as salas anteriores. Por isso que é importante, né, a curricularização. E agora eu quero saber do Juarez, né, como que funciona essa questão dessa política, né, da curricularização e tudo mais. Bom, tem que considerar que não é uma discussão nova, é uma discussão antiga, que vem se dando nas universidades, em especial nas federais, há bastante tempo. E é uma discussão que eu acho das mais sofisticadas para pensar a universidade, né? O ponto central dessa discussão começou com a compreensão de que os movimentos sociais são grandes usinas de produção de conhecimento. Entender esse papel é fundamental, né? Se você pega, por exemplo, o papel que os movimentos sociais estão tendo na questão da reforma agrária, na reforma agrícola, né? Na constituição de direitos políticos sociais, nas políticas públicas de ação afirmativa, né? Em tornar a cidade mais confortável para as populações
em situação mais vulneráveis, né? Então, quando você pensa o papel do movimento social nessa perspectiva, dá para entender por que se investiu tanto na questão da extensão. Então, eu acho que eu acho que é um fator bastante importante, fundamental. Havia o desafio também de você pensar uma universidade pública num país com as características do Brasil. A universidade é mais do que uma mera, entre aspas, produtora de mão de obra para o mercado. Ela tem responsabilidades sociais, tem responsabilidades políticas. Quebrar essa visão elitista da nossa universidade, né? Muito conservadora, né? Exatamente. E provocando esse formato, né? No século XIX, a universidade foi a universidade do racismo científico. No século XX, foi a universidade da segregação social. E o século XXI está preparado para essa universidade de extensão, o diálogo com a sociedade, pensar alternativas e mudanças na sociedade. Então, esse longo caminho se cristalizou quando, em 2018, decidiu-se pela aprovação dos princípios e diretrizes da extensão universitária. Já vinha há muito tempo sendo discutido. Então é uma lei também? Sim, uma lei federal. Então, vamos deixar isso claro, gente, é uma lei. Essa é muito importante verdade, citar. Assim, na Unesp, a gente batizou isso de curricularização, né? O que está na lei, que é a obrigatoriedade de ter extensão na carga horária dos alunos. Né? Que já estava previsto na Constituição, né? A Constituição brasileira diz que o ensino tem que ser indissociável, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente conseguiu, em 2018, uma política que materializava aquilo que já tinha sido discutido pelos constituintes em 1988 no debate constitucional. Você vê, são 30, 40 anos, né? Para a gente chegar nessa pauta. Um processo lento, né? E as experiências são muito boas pelo Brasil afora, experiências riquíssimas, né, de como a universidade se reinventou com a extensão universitária. Eu acho que é a parte da universidade, a plataforma da universidade, mais importante para a reinvenção da universidade, a reinvenção mesmo. Na universidade que vai nós tirar, temos hoje, principalmente os professores, né, um pouco do zona de conforto, sim, né, vamos dizer. Sim, e você tem que começar a se mexer, né? Sacode toda a estrutura da universidade como nunca foi feito antes, né? Isso é extremamente importante, né? E essas políticas que foram adotadas nesse período completam isso, né? Por exemplo, a política de ação afirmativa com reserva de vagas, né, mudou profundamente o perfil das universidades. Nós tínhamos uma universidade que tinha de 10% a 15% de alunos de escola pública até um pouco mais de 15 anos. Hoje nós temos mais de 50% de alunos de escola pública. Mais meninos, mais meninas, mais pessoas pretas, pardas, gays, lésbicas, trans, pobres, indígenas. Então, isso mudou totalmente o contexto da universidade, né? E a extensão tem um papel importante nisso. Sim, com toda certeza, isso é muito importante. Juarez, agora eu quero saber de você. Quais projetos de extensão que você participa atualmente? Bom, eu estou envolvido em vários níveis da extensão, né? Uma que a curricularização ela passa pelas vice-direções. Então, a gente está diretamente vinculado a essa discussão, debate, os prazos, os procedimentos, os sistemas, então estamos envolvidos nisso. Já estava envolvido no período anterior, que de 2017 a 2020 eu tive a honra de servir a universidade como servidor da Pró-Reitoria de Extensão, na época, agora de Extensão e Cultura, né? Então, tenho uma experiência já consolidada um pouco nessa perspectiva. Nos projetos que eu toco, eles tiveram um salto de qualidade depois dessa experiência. Então, nós tentamos ter no projeto um certo nível de articulação que vai além da prática do projeto. Tem o projeto o Neocriativa, que é uma experiência de mapeamento de territórios e arranjos tecnológicos, e tem o nosso de circularidade, que é um projeto hoje, né, do Vamos Transformar o Mundo, do edital Vamos Transformar o Mundo, que é feito numa comunidade muito carente. O que é que a gente pretende com esses dois projetos? Uma coisa importante é fazer o mapeamento dos projetos. Nós começamos no século XXI a ter essa experiência no Brasil a partir do Plano Nacional de Cultura, né? Mapear para a gente entender as linguagens, as tecnologias, as pessoas envolvidas e a potencialidade que esses projetos têm. Então, a partir desse mapeamento, a gente começa a pensar a política pública. Eu acho que essa é a questão fundamental. A extensão ela é uma grande usina elaboradora de políticas públicas, políticas que são reconhecidas como importantes, que têm um papel ativo ou do Estado, ou do governo municipal,
ou do governo federal, com recursos, com ação política, com deliberações, com propostas políticas e com a mobilização da sociedade. A política pública é fundamental. Ela foi importante ao longo do século XX para poder criar mecanismos de organização social e hoje ela é imprescindível, particularmente para as populações mais vulneráveis. Então, o objetivo é pensar políticas públicas. Você sabe, um tipo de política, porque você fala muito de território, né? Porque você tem aquelas políticas mais universais, mas nós estamos falando de uma política focada, né, em certos territórios. Como é que você vê isso daí? Muito, né? Você teve ao longo do século XX aquelas políticas públicas universais, né? Direitos humanos, direitos previdenciários, direitos trabalhistas, muito importantes. E agora você tem a necessidade daquelas políticas que finquem os direitos humanos e a representatividade social no território. Então você precisa ter políticas muito focadas, né? São as políticas públicas de ação afirmativa ou de ação afirmativas ou políticas focadas em necessidades especiais. Por exemplo, o SUS é uma política pública universal. Tem um papel extremamente importante. Mas o território tem especificidades que o SUS pode ajudar a resolver. Né? Por exemplo, mapeamento das pandemias, mapeamento das incidências de doenças mais recorrentes naquele território. Então, acho que a política de extensão ajuda a lidar com isso. O perfil de alimentação, por exemplo. Perfil de alimentação, saúde pública. Por exemplo, né, a questão da pressão arterial, né, que atinge determinados grupos sociais. Então, acho que a política pública atual ela pode ser beneficiada por essa política de extensão. No nosso caso, nossa ideia é mapear necessidade, agentes sociais que já têm propostas que ajudaram a resolver o problema. Às vezes você já tem um problema resolvido ali e a política pública pode dar uma dimensão mais ampla a essa situação. Aprender procedimentos que possam ser feitos articuladamente com o movimento social e a universidade. E a questão central, que para nós é fundamental, a instituição das políticas públicas. Isso é fundamental. Eu acredito que a extensão, e aí eu acho que tem um papel importante da Unesp, a extensão pode ser uma grande usina formuladora de políticas públicas no estado de São Paulo. E aí ela tem duas equações importantes. Tem o poder público, que é importante, fundamental, mas tem a sociedade. Política pública sem a participação da sociedade, ela tende a ser muito frágil. Porque é muito normativa, né? Não sai do papel, né? E ela acaba sendo uma política pública de governo. Termina o governo, aquela política pública é abandonada. Quando tem a participação social, a durabilidade dela tende a ser maior, né? É o que nós estamos tentando fazer no Neocriativo e no Circularidade, é pensar políticas públicas a partir da experiência concreta da população no território, que dê substancialidade a essa política, para que a gente possa aprender até novos mecanismos. Isso avança na democratização, consolida a democratização, nos permite compreender problemas muito concretos, como a questão da mulher negra no território, das populações em condições vulneráveis, das necessidades de organização, para que você possa, a partir dessa ação, melhorar o território. E a população se apropriar dele. Acho que essa é a questão central, né? A desigualdade e a violência, ela sabota a democracia. Eu acho que uma política pública baseada na extensão pode vitaminar a democracia, pode criar mecanismos mais interessantes para a gente consolidar um processo democrático. É assim que nós estamos trabalhando nos nossos projetos. Sim, é muito interessante porque dá para ver que a política e a extensão elas estão ali juntas, né? Não tem como falar de extensão sem falar de política, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, acho que foram citadas aqui hoje, porque a gente tem uma ideia sobre extensão que talvez não é uma ideia mais superficial. Ainda mais quando a gente chega na universidade, não sei se a Cami tem essa visão também, mas quando eu cheguei, eu não tinha essa visão tão aprofundada do que era a extensão, né? Então, como ela está ali também ligada com a cultura, né? Raul, o que você pensa sobre isso? Na verdade, assim, a pesquisa também não é neutra. A pesquisa, o ensino, nada é neutro. A política, ela permeia tudo isso daí. Mas a extensão, ela deixa o rei nu, né? Porque os problemas vêm para a mesa e talvez tenha uma emergência, uma urgência das questões. Então, realça a ideia da dimensão política. E é por isso quando se fala da indissociabilidade, né? Quer dizer, a extensão também vai trazer para essa pesquisa pretensamente neutra, né? Certos compromissos. Então, o Juarez falou outra hora da questão da ética, né? A gente mexe com uma dimensão ética, que nós estamos falando aí, são os valores, né, que a gente mobiliza ao trabalhar com a população, que está ensinando a gente o tempo inteiro, né?
Sim, Cami, o que você acha desse assunto? Ainda mais você sua visão como estudante. Cara, eu concordo muito com o que o Raul falou, né? E eu volto ao ponto que você disse da nossa visão quando a gente entra na faculdade, que a gente não tem tanta noção que os projetos de extensão são tão políticos assim, né? Eu, na minha cabeça, nos primeiros dias ali, a gente é apresentado os projetos de extensão, nos primeiros dias que a gente está na faculdade. Sim. Não sei se foi assim com você também. De tanta informação, né? Sim, nossa. Projetos. Aí eu olhei e eu não tinha tanto esse dimensionamento que era tão político, assim, eu pensava, são só horas que eu tenho que fazer. Mas não, complementares do currículo, né? Mas não, vai muito mais a fundo que isso, e, cara, é muito importante, eu acho. Fora as horas, né, é muito além de horas, assim, é incrível. Isso é real, no começo do ano foi muito legal porque vários cursos, eles abriram rodas de conversa, né, para apresentar vários projetos de extensão que acontecem dentro da universidade. E assim, é muito importante ter esse contato. Sim. Ainda mais a gente chegou agora e tudo mais. Sim. Nossa, é muito legal, assim. E foi assim que eu descobri também outros projetos, até também para a gente ver que outros departamentos também podem participar de projetos de outros lugares. Sim. Por exemplo, igual você falou, tem gente, por exemplo, da web, de arquitetura na web, que é um projeto da FAAC, tudo mais, mas é mais ligado ali à parte de rádio e TV, e as pessoas às vezes não sabem que podem, entendeu? Eu já vi gente de jornalismo participando de projetos da FEB, né, que é a Faculdade de Engenharia, na parte de comunicação. Aí você fica, olha como que é uma coisa assim muito grande, né? Que é da interdisciplinaridade. É muito importante isso, assim como o professor Juarez falou dessa interdisciplinaridade desses dois projetos de extensão que você coordena, né? Cara, é importantíssimo isso. Você vê, tem um autor importante, que é o Edgar Morin, ele vai falar da complexidade. Então, como a gente está tratando de um problema lá do mundo real, às vezes você não consegue separar, como você faz num laboratório, né? Eu vou trabalhar só essa... Não, porque esse problema está lá no meio de uma série de outros. Então, a interdisciplinaridade, ela aparece, não tem como. Sim, é essencial. E é importante, né, isso. Às vezes, um ponto que eu trabalho num projeto de extensão aqui, às vezes é trabalhado em um projeto de extensão lá da FC, e eu não sabia. Então, é muito importante essa questão da comunicação e de expor de todos os projetos, né? Assim, de expor todos esses projetos, para haver essa troca mesmo. Aí, pensando como política pública, né? Bauru é a única cidade que é um arranjo produtivo local de audiovisual. Quando você pega a origem desse movimento, ele se dá a partir de um coletivo que nasce na Unesp, né, que é o Colmeia Digital, depois mais tarde Fora do Eixo. Ele ajuda a articular esse movimento, pensar a política, extensão pura. Formar pessoas, né? E a política pública, né? Ajudou, por exemplo, a formar o Conselho Municipal de Cultura e a chamada conta satélite, né, que está tudo previsto no Plano Nacional de Cultura. Olha o papel dos coletivos, da universidade e dessa ação extensionista, né? O Raul deu um exemplo que eu acho maravilhoso, né? No laboratório você tem um espaço circunscrito onde o pesquisador está trabalhando. Isola, né? Você isola. Isolado. Depois ele vai para a sala de aula, que é um pouquinho maior. Mas quando vem para a extensão, ele vem para o mundo. Ele vem para o mundo, entra em contato com muito mais pessoas, muito mais possibilidades. Onde as coisas estão todas misturadas, né? Acontecendo, né? E os coletivos tiveram um papel muito importante na elaboração de políticas fundamentais que nós estamos tendo no país hoje, né? E nós lançamos mãos dessa experiência coletiva para nossas políticas também. Então, esse arranjo produtivo local de audiovisual, Bauru é a única cidade nessas condições, né? É a única cidade que tem esse arranjo. Ele tem um papel importante dos coletivos e dos alunos da universidade na formação desses coletivos, internamente e externamente. Olha como é importante a extensão na elaboração das políticas públicas. Sim, e aí eu tenho uma pergunta, né? Para a mesa toda, vocês acham importante que esse contato, né, dos alunos com a coletividade comece, assim como o meu, a partir do primeiro ano, ali, a partir do ingresso, o aluno ingressou, ele já começar a ter esse contato? O que você acha, Tana? Você que é de uma época um pouquinho diferente. Então, eu falando assim, eu tive esse contato depois, óbvio, mas eu acho que sim,
porque eu vejo muitas pessoas que entraram, assim, em projetos de extensão no primeiro ano, que são da minha sala, por exemplo, e isso fez com que elas tivessem muitas experiências, assim, por exemplo, com estágio, com outros projetos também, assim, fora da universidade. E acabei que eu também tive envolvimento em outros projetos. E acredito que isso também me ajudou, sabe? Então, ter esse contato, assim, de primeira, eu acho muito importante. Até pra tipo, igual eu falei, pra ver também o que você quer ou não quer. Pode mudar Por exemplo, o rumo, né? Pode mudar o seu o rumo. da conversa, né? Justamente. Mudou o meu também. Mudou muito. Eu entrei... Um dos projetos que eu mais queria entrar era a CI. E, assim, gosto muito de assessoria, mas eu vi que é uma coisa que talvez não funcione para mim, né? E é importante, né, ter esse contato, assim, dos estudantes ali de primeira. E você tem diversas possibilidades. Se você não quiser ficar, você pode sair, você pode depois ir para outro. E você vai tendo também contatos com pessoas dentro dos projetos que podem te levar a outros lugares. Muito legal, essa ideia de experimentar. Então, você que está no primeiro ano, experimente. Experimente. Os professores falam muito isso até pra gente. Fala, aqui é o lugar que você vai experimentar, que você vai ver coisas novas sem medo. Isso Você mesmo. não pode ter medo. Você ainda tá na faculdade, entendeu? Não tem toda aquela responsabilidade do mercado de trabalho. Então, é aqui o lugar que você tem que experimentar, que se jogar mesmo. E tem uma questão que eu acho fundamental, né? A universidade te dá formação técnica, teórica, humanística e tal. Mas a extensão, ela te dá, talvez, na minha opinião, a mais importante formação, que é a formação cidadã. Assim, a responsabilidade que nós temos na universidade pública com a sociedade. Sim. Então, eu não estou lá para pegar o meu canudo e resolver minha vida. Tem pessoas que fazem isso. Mas a extensão nos mostra o seguinte... Dá um retorno, né? Dá o retorno à sociedade, mostra a nossa responsabilidade da sociedade. E uma coisa importante, muitos de nós somos os primeiros a entrar na universidade das nossas famílias. Sim. Né? Isso mostra o comprometimento que nós temos com a nossa família, que ralou muito para a gente estar na universidade, mas também o comprometimento que nós temos com a sociedade, né? Porque é ela quem banca a nossa presença na universidade. Então, acho que um dos papéis mais importantes da extensão é a formação cidadã. Né? Sou um cidadão, tenho responsabilidade comigo, com a minha família, mas também com a minha comunidade. Eu acho que é importantíssimo vocês terem logo esse primeiro contato com a extensão no primeiro ano para ter essa formação cidadã, que é um dos pressupostos mais importantes da educação. Desenvolver, né, esse olhar de coletivo. Sim, fundamental. E como que você acha que tem outros coletivos, assim, que estão presentes na Unesp que influenciaram também em outros projetos de extensão? Muito, inclusive em política pública, né? Nós tivemos coletivos mais recentes, que era o coletivo Quimpa, que ajudou a gente a precisar melhor a ação das políticas de ação afirmativa com recorte étnico-racial. Nós tivemos o Abre Alas, que era um coletivo que nós tivemos extremamente importante, que trouxe a discussão de gênero de uma forma muito... O Alma Preta vai nessa linha também? O Alma Preta, ele é um projeto, né, que nasce do Quimpa. Ah, que legal. Né? Os alunos que foram montar o Alma Preta, eles são... coprodutores na invenção do Quimpa. Para quem não sabe, você podia falar o que o Alma Preta é uma mídia alternativa, né? O Alma Preta hoje é uma mídia especializada, a multimídia especializada na cobertura da questão racial. Ele nasce como um projeto de extensão. Né? O Pedro Borges era o coordenador quem fez esse projeto. Eu orientei esse projeto. Né? Depois, outros alunos que também estavam no Quimpa, que também participaram desse projeto de orientação que nós tivemos no Neocreativa, o Solon, o Vinícius, eles se juntaram e pensaram uma forma muito interessante de pensar um projeto de uma mídia com foco na questão racial. E cada vez mais eles estão inventando coisas novas. Né? É uma mídia... Eles são muito criativos. Muito, né? Muito legal. Uma mídia plurifinanciada, né? Você tem vários mecanismos que eles, né? Até prestação de serviço eles estão fazendo, acho muito legal, e avançam para procedimentos cristalizados numa nova perspectiva. Por exemplo, agora terminou recentemente de elaborar o manual de redação do Alma Preta, que é o primeiro manual de redação no Brasil de cobertura especializada em jornalismo especializado. Né? Então, tudo isso foi fomentado nos coletivos. Então, o coletivo de enfrentamento à questão do racismo, a misoginia, a LGBTfobia, ajudou a pensar política pública na universidade, a elaborar política pública na universidade com resultados importantes. Esses coletivos ajudaram a gente a ter um projeto que foi desenvolvido aqui na TV Unesp, que era o Educando para a Diversidade,
que tinha a preocupação de fazer o mapeamento das incidências e ocorrências de violação de direitos na universidade, mapeá-los, pensar a política pública e estimular o debate, e ele resultou no CAAD. O CAAD, que é uma coordenadoria da diversidade. Né, uma coordenadoria de ação afirmativa, diversidade e equidade, que é a continuidade desse projeto. Então, lá atrás... Era um projeto. Era um projeto, era uma ação de coordenação dos alunos, eram coletivos, né, e se institucionalizaram em política pública. Eu acho que esse é o melhor exemplo que a gente tem sobre o papel dessas atividades. Né? E se desdobraram também em outras políticas, né, de atenção às mulheres, de atenção à população em situação de vulnerabilidade. Então, o coletivo, elaboração de política pública e avanço do debate na universidade são equações que estão juntas, né, na elaboração de uma universidade do século XXI. Isso mostra como os projetos eles estão ali atuando, né, na pluralidade, né, desses alunos ali e também na criatividade, né? Tipo, olha quantos projetos foram citados, entendeu? E que estão aí levando outro nível, igual você falou do Alma Preta, que agora é uma mídia independente. E como esses projetos estão aí entregando realmente para a comunidade externa, né? E agora a gente já está indo para ali os momentinhos finais. E eu quero saber de vocês, o que significa extensão para cada um? Para mim é a renovação da universidade. A universidade teve uma experiência muito importante nos últimos 200 anos. Eu acho que essa experiência, na minha opinião, ela começou a se esgotar com possibilidade de renovação. Aí vem essa política de extensão e ela retoma o frescor da universidade, né? A universidade como protagonista importante da construção de uma sociedade que supere a desigualdade social, que possa contribuir com isso. Então tem um papel importante. E se ela está envolvida numa luta política de superação da desigualdade, ela está envolvida também numa superação da forma com que a gente vive na sociedade. Nossa cidadania, nossas responsabilidades, nossos comprometimentos. Eu acho que a extensão é o módulo mais avançado, transformador, questionador, crítico da universidade no século XXI. Sim. E para mim, como aluna, né, e como ser que está presente ali na universidade, é um crescimento e uma evolução, tanto pessoal, né, quanto para a própria instituição, como o Juarez falou. Crescimento puro, assim. A formação. A formação, sim. Legal. Exato. E para você, Raul? A gente tem pensado muito nisso, como tem em vista a indissociabilidade, né, ensino, pesquisa e extensão, a gente podia resumir que a extensão é uma nova forma de fazer o trabalho acadêmico, né, que tem esse compromisso, essa cidadania, né, essa visão crítica, mas também movimentando uma série de valores. Eu destaco aqui o respeito aos outros. Eu acho que essa questão assim como uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade. Quando a gente fala no respeito aos outros, você tem outros saberes, né? Outros modos de olhar para o mundo, a cosmovisão, né? Tudo isso. Eu penso que, quando eu penso em projeto de extensão, que é uma possibilidade, e é uma possibilidade também da gente olhar para o passado, estando no presente e projetando o futuro, né? Sim. Isso é até um ditado iorubá, que eu gosto muito, e eu acho que é exatamente isso, né? Que a extensão é realmente estar ali olhando para o passado, vendo o que a gente pode mudar e aplicando, né? Exatamente, aplicando ali para o futuro, para as próximas gerações e para a gente também agora. Então, eu quero agradecer vocês por esse episódio, que foi incrível. A troca foi maravilhosa. Eu acho que deu para pontuar muitas coisas sobre extensão, que são realmente muito importantes na universidade. E é isso, Raul. Você tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que realmente, como um primeiro debate, abriu um caminho longo aí para a gente aprofundar essas questões que foram pontuadas aqui, que são muito complexas, né? Mas a gente vai tentar abordar por diversos ângulos, né? Para que o público, em geral, quem está assistindo, né, se interesse cada vez mais por essas questões. Sim, eu assim espero. E aí, se vocês têm mais algum recado que vocês querem deixar? Eu quero agradecer o convite, né, e parabenizar a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura por essa iniciativa. Eu acho que o podcast hoje é uma das mídias mais importantes
do sistema de comunicação, né? Ela, inclusive, revela uma coisa: nós não temos uma crise de modelo de negócio na comunicação, nós temos uma crise de conectividade e cognoscibilidade do jornalismo. Porque quando você tem uma mídia boa, as pessoas vão atrás, as pessoas ouvem, as pessoas acompanham. Então, parabenizar por essa iniciativa, que eu acho que a extensão é a plataforma mais importante de comunicação com a sociedade. Né? E persistindo nessa política, a gente pode até mesmo contribuir com aspectos mais importantes da sociedade nesse momento, que é a questão da consolidação da democracia. Então, parabéns, Raul, parabéns à equipe da PROEC, parabéns vocês, estudantes diretamente envolvidos na Web TV, dos nossos estudantes. Eu sempre gostei de dizer que eu acho que essa tecnologia de comunicação ela é a vanguarda, né, do que a gente está reinventando no jornalismo. Né? Parabéns a vocês, eu acho que é extremamente importante que vocês estejam envolvidos no projeto. Eu desejo vida longa ao projeto, porque ele é fundamental e essencial para a universidade hoje. Sim. Eu também agradeço muito pelo convite, né? E essa oportunidade de estar aqui, bater esse papo tão importante, né? E parabenizar também, porque tem muito a acrescentar para a faculdade todo esse projeto, para os alunos, para o protagonismo de todo mundo, né? Para a visibilidade, inclusive. E uma coisa que eu queria dizer, assim, vocês são o sonho da minha geração. Quando a gente começou lá atrás a lutar por um país diferente contra a ditadura civil-militar, nosso sonho era TV6, meninas e meninos pretos, pobres da periferia, meninas e meninos brancos da periferia da escola pública na universidade. Então, quando eu venho nesses eventos, vejo vocês, a cara de vocês envolvendo o projeto. E eles que são os protagonistas. Ah, sim, vocês são a realização do sonho da minha geração. Né? Parabéns para vocês. Eu fico muito feliz também por esse episódio e nos acompanhe para mais. Siga as redes sociais da PROEC para ficar por dentro de tudo sobre Estação X e já temos convidados mais que especiais para a nossa próxima parada. Até mais!